No vídeo de hoje, vamos falar sobre a solidão do artista independente. Estamos num cenário diferente aqui hoje, né? Estamos na Praia do Cabo Branco. Espero que o áudio esteja legal aí, né? Tô até captando a voz aqui com outro celular para ver se fica ok. Então espero que esteja dando para ouvir legal. Então vamos lá, né? A solidão do artista independente e a exaustão, né? Do acúmulo de tantas funções para gerenciar a própria carreira. Existe muitos momentos de muita solidão e exaustão. Isso porque para você ser um artista independente, você precisa dominar minimamente diversas funções na sua carreira para fazer as coisas acontecerem. No meu caso, eu canto, eu toco, eu produzo, eu faço a minha própria captação. Então, se a música precisa de violão, guitarra, eu mesmo gravo minha voz, eu escrevo, eu faço meus próprios beats, eu faço a mixagem, faço a masterização, eu edito as minhas próprias artes de capa para os lançamentos. E questão de videoclipes, né, eu tenho a minha equipe, né, a equipe Viveira, que eu conto aí com a minha coroa e a minha irmã, Flavier, salve aí, que grava os clipes pra mim, né? E aí eu faço a edição e fora também a parte executiva, todas as questões de planejamento, agenda, calendário, conceito, estética, planejamento de carreira, sei lá, mano, programar os lançamentos, as postagens, enfim, toda essa correria, muita coisa, muita função para desempenhar. Então é extremamente cansativo, né? Às vezes desgastante pra caramba. E essa é a questão, velho. E também tem outro ponto, né? Já esquecendo de falar. Tem outro ponto. Se você já é mais velho e você não vive financeiramente da sua música, você precisa ter outro trampo pra se sustentar e também conseguir investir na sua música. Então, é uma mola, tá ligado? É muita coisa que você tem que acumular, muita coisa pra fazer. Então acaba sendo desafio, sendo bem cansativo mesmo. Porque você tem que aprender a dominar minimamente inúmeras funções do seu trampo, tá ligado? Você tem que aprender um pouco de tudo e isso não acontece da noite pro dia. Muito tempo, muitos anos investidos para fazer acontecer, para dominar minimamente aquilo que precisa para fazer um bom lançamento, para ficar no padrão mesmo do mercado. E isso de aprender várias funções nos leva ao tópico da solidão, porque você vai ter que aprender a abdicar de muita coisa, abdicar de lugares, rolês, pessoas, família, amigos. Você vai ter que abdicar de muita coisa para você investir no seu desenvolvimento pessoal, em aprender, porque não vai acontecer da noite para o dia. Então, você vai ter que aprender a lidar com a solidão da parada mesmo, porque você vai ter que deixar muito rolê de lado, simplesmente porque você vai ter que estar no quarto aprendendo, estudando, você vai ter que estar no estúdio lá se aprimorando, tentando de novo, para melhorar naquilo. Então, você vai ter que deixar muito rolê de lado, muitas vezes. E também pela questão financeira também, não só do tempo. Se você não for uma pessoa que tem uma condição de vida assim, muito boa, você vai ter que saber abrir mão de alguns rolês. Porque equipamentos para música, estúdio, tudo isso custa uma grana. Então você vai começar a aprender a abdicar de colar em alguns cantos, de ir para alguns cantos, de sair, para economizar uma grana, para colocar na sua música, para colocar na sua carreira, para investir em você. Então você vai ter que aprender a lidar com essa solidão, tá ligado? De muitas vezes estar ali sozinho, acreditando no bagulho, correndo atrás, fazendo. E isso, mano, que é isso, mano? Um helicóptero ali, ó. Cadê? Tá pegando? Ah, sei lá se tá pegando. Sol do caramba, mal tô vendo a tela. Então assim, é solitário, é exaustivo. E você tem que lidar com dois extremos, dois mundos completamente diferentes. Que é o quê? Momentos de extrema solidão e momentos mais sociáveis. Então, a solidão é você ali trancado, aprendendo, estudando, tentando, se desenvolvendo. E momentos mais sociáveis é rolê, show, sendo que não é muito visto. Não é muito visto a parte do... Olha o helicóptero ali de novo.
Mas é isso. Só a parte que é mais vista mesmo é a parte do rolê, do show. E não é tanto visto a parte da solidão. Peraí, deixa eu só ver aqui. Eu acho que o quiosque ali é pro outro lado. Então, assim, não é tanto vista a parte da solidão, mano. De você estar ali trancado, se desenvolvendo o processo. O processo é difícil, é invisível, é você com você mesmo. E eu espero que o áudio esteja dando para ouvir de boas ali, porque tem um helicóptero ali. Já tem história com o helicóptero, mano, me atrapalhando nas minhas gravações urbanas, minhas gravações externas. Comprar uma água de coco pra minha coroa. Tô caminhando um pouco, peraí que eu já continuo aqui. Aê, encontrei o quiosque. Tava indo pro lado errado. Deixa eu ver aqui quanto é que tá. Opa, quanto é que tá a água de coco? 5. Tem gelada? Dá um aí. Deixa eu botar vocês aqui. Valeu. Bom dia aí. Aqui, ó, o coquinho da coroa. Tá, rapaziada, peguei o coco aqui pra coroa. E deixa eu terminar o vídeo aqui com vocês pra... que assim eu não vou conseguir segurar o celular e o coco ao mesmo tempo. Então é o seguinte, música não se trata só da parte técnica, né? De saber fazer as coisas, mas se trata também de inspiração, de ter o que dizer. Então você precisa viver boas histórias. E com boas histórias que eu digo, eu não estou dizendo que necessariamente serão histórias felizes. Por exemplo, um bom filme de drama, ele tem uma boa história, mas assim, não quer dizer que foi uma história feliz. Vai ter uma história densa, complicada, difícil, sofrimento, mas é uma boa história porque tem significado. E é isso que eu tô querendo dizer, tá ligado? Uma boa história não precisa ser feliz, ela precisa ter significado. E pra viver uma boa história também não precisa ser uma coisa mirabolante, absurda, tipo, de manhã acordei, fui no mercado e terminei o dia pegando um avião e indo pra outra cidade comer uma pizza. Não precisa ser uma coisa mirabolante, mano. Só precisa isso, mano, ter significado. E às vezes coisas muito simples carregam um significado grande pra gente, sabe? Tipo, sei lá, um momento ali, você com a sua coroa, ouvindo uma música no carro, vocês cantaram junto aquilo e aquilo, sei lá, virou uma memória afetiva, alguma coisa que tem significado pra você. Sei lá, mano, pode ser coisa simples. Você precisa viver momentos que tenham significados pra você ter o que dizer, ter o que levar pro estúdio, tá ligado? E então você mesmo vai ter que aprender a equilibrar e saber qual o momento que você precisa se isolar para investir, aprender e ficar trancado, melhorando, se aprimorando, e quando você precisa sair para ver o mundo, olhar as pessoas olho no olho, cara a cara e viver as histórias para ter o que contar depois, tá ligado? Você que vai ter que aprender a administrar isso e saber qual o momento de cada coisa. Inclusive, pensando nisso de aprimoramento e tal, e inspiração, sobre viver boas histórias para se inspirar, eu depois posso fazer até outro vídeo falando sobre isso, sobre inspiração, bloqueio criativo e tal, mais pra frente eu posso fazer. E então, assim, é extremamente cansativo, é exaustivo, sobretudo esse ano pra mim tá sendo, porque agora em 2026, eu tô desenvolvendo o maior projeto da minha carreira, né, da minha vida. Posso fazer um próximo vídeo falando sobre o maior projeto da minha carreira, depois vocês sacarem aí e tentar entender o que tá passando, o que tá acontecendo. Mas é isso, você que vai ter que aprender a equilibrar qual é o momento de se isolar para aprender, qual é o momento de ir ver o mundo, viver, mas vai chegar um momento que você vai sentir a necessidade de se isolar para você se desenvolver, aprender mais, evoluir, e aí você vai entender a solidão do artista independente. Enfim, acho que é mais ou menos isso, né? Tô aqui na praia para aproveitar um pouco o dia e tô aqui fazendo um vídeo pensando em trabalho, mas é isso, é difícil separar uma coisa da outra, enfim, mas eu acho que eu consegui passar a minha mensagem aí, o que eu tenho pra dizer, e mano, olha esse céu, mano, enfim, é isso, até o próximo vídeo aí, valeu! E aí, rapaziada, Viveiro aqui do estúdio, passando rapidinho só para fazer uma observação que eu não sei se ficou claro o suficiente para todo mundo que estiver assistindo, é que a ideia do vídeo foi falar sobre a solidão do artista independente e talvez para algumas pessoas a minha abordagem possa ter soado um pouco negativa, pessimista, pesado, não sei, acho que depende de pessoa para pessoa. Cada pessoa vai saber lidar melhor ou pior com cada um destes desafios,
Mas o que é fato é que todo trabalho tem seus pontos positivos e pontos negativos. Mas o objetivo mesmo do vídeo foi falar sobre uma parte do trabalho que é invisível, mas que também faz parte do trabalho. E se por acaso você estiver passando por isso, estiver se sentindo assim, se você tivesse isolado para se desenvolver, é... só para lembrar que apenas com aprimoramento técnico não se faz boa música. Então, sai um pouco, aproveite o dia.